né, que a gente quer, então, iniciar o nosso quarto encontro, trazendo como tema, né, para essa atualização em psicofarmacologia, para atenção primária, saúde, com o tema uso prejudicial de álcool e outras drogas, né, e para tratarmos desse tema, para atenção primária, nós convidamos profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Robson Xavier, o CAPS-AD 2, que estarão aqui conosco, contribuindo para que a gente possa ampliar um pouco o nosso entendimento sobre o que é o uso prejudicial e, ao mesmo tempo, quais poderiam ser as boas práticas para intervenções junto a esse público, né, dentro da perspectiva de um cuidado humanizado e longitudinal, que é a tarefa da atenção primária de saúde. Nós vamos iniciar, então, com a fala do Samuel de Freitas, que é psicólogo do CAPS. Posteriormente, vamos passar para o Aquiles, que é psiquiatra também do CAPS, a quem já agradeço os dois antecipadamente por estar conosco aqui, e depois a gente abre a conversa para que todos possam compartilhar suas questões, né, ou mesmo conclusões, a partir do que eles vão apresentar para nós. Desejo uma boa tarde de trabalho para todos, e vamos começar, então, já imediatamente com a apresentação do Samuel Freitas. Boa tarde. Ei, Rosa. Oi, Aquiles. Boa tarde, pessoal. O slide vocês vão passar aí ou vai ser de cá? Eu prefiro daí, com você, porque aí você dá o ritmo que você gostaria. Se você tiver alguma dificuldade, o Luca pode nos ajudar. Também gostaria de estar apresentando para vocês o Luca, né, que é o técnico que está nos apoiando nesse evento. Então, ele é o nosso suporte. Certo. Ele está com os slides, né, para alguma dificuldade. Se ele já quiser começar, porque eu entrei pelo telefone. Se eu for entrar. Você tem esse slide aí, Luca? Já pode dar play. Samuel. Luca, Boa tarde, pessoal. Um minutinho, já vou compartilhar, tá bom? Sim, senhor, chefe. Eu sempre peço, mas nunca quero que aconteça isso. Mas é exatamente por isso que eu peço, para a gente ter a retaguarda. Certinho, é esse mesmo? Perfeito. Todo mundo consegue ver o slide? Tá ótimo. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer o convite de Rosângela Silveira, que é nossa supervisora clínica institucional, para participar com vocês dessa tarde de conversa sobre álcool e outras drogas e o manejo possível na atenção primária. Esse trabalho a gente chamou da equipe de saúde na abordagem das toxicomanias e do alcoolismo. Você pode passar, Luca, por favor. Nós estamos aqui juntos, trabalhando na Prefeitura Municipal de Montes Claros. Mais do que justo agradecer a Secretaria de Saúde e a Coordenação de Saúde Mental. Vamos para o próximo. Eu sou psicólogo do CAPS-AD Robson Xavier há 10 anos e também trabalho no meu consultório particular e transmitir a experiência do trabalho com um usuário de álcool e outras drogas no ambiente de CAPS é algo muito difícil de se fazer, porque parte desse trabalho é sobre a questão que a gente vai tratar um pouco mais à frente, que a gente chama de manejo verbal, que é o que a gente menos encontra nos manuais de psicopatologia. E pode passar, Luca. Próximo.
favor. Para introduzir, então, o nosso trabalho, eu escolhi partir do contexto que interessa a todos os trabalhadores da saúde pública no Brasil, em específico da saúde mental, que é localizar qual a prática de trabalho realizada no ambiente público dentro do Sistema Único de Saúde. O contexto dessa prática só é possível a partir de um recorte, que é o da reforma psiquiátrica. Todos nós sabemos que o marco histórico na mudança do cuidado dispensado às pessoas com transtornos mentais ou que vivem algum vínculo prejudicial com o crack, o álcool ou outras drogas, só é possível no Brasil a partir da reforma que permitiu o estabelecimento de um cuidado aberto para todo mundo que tem um transtorno mental ou que faz uso de álcool e outras drogas. O contexto, então, é o cuidado em liberdade. A potencialidade que o território tem, as possibilidades de trabalho na comunidade e o que permite a realização de um cuidado em redes só foi possível com a extinção do hospital psiquiátrico, que centralizava esse cuidado em ambiente fechado. É um cuidado, inclusive, que todo mundo já pôde ver em algum momento, caracterizado pelos maus tratos, e foram as denúncias e a ação militante de muitas pessoas que permitiu com que essa realidade mudasse. Então, esse contexto sócio-histórico torna a abertura ao cuidado em comunidade possível. Todo mundo sabe, no SUS, que a humanização é um princípio fundamental na prática de cuidado com o usuário de saúde. Em específico, no campo da saúde mental, a gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade que muitas vezes não tem crítica a respeito da própria condição de vida naquele momento em que ela procura tratamento. Então, o nosso contexto é esse, entender que trata-se de um público com uma vulnerabilidade e, às vezes, que precisa ter os direitos deles garantidos com o apoio do serviço de saúde, uma vez que pode ser que eles não deem conta de demandar esses direitos por conta própria. Então, restituir os direitos às pessoas em vulnerabilidade, ou por uma questão de transtorno mental, ou por abuso de crack e outras drogas, passa a ser nosso papel. Então, é o final do manicômio, fecham-se os manicômios no Brasil, pela força da lei, e a rede de atenção psicossocial substitui o tratamento que antes era em regime fechado por um tratamento em regime aberto. Esse é o nosso contexto. Então, uma prática feita por muitos. O trabalho em redes passa a ser a modalidade preferencial de cuidado dispensado às pessoas que fazem uso de álcool ou outras drogas e vivem com algum transtorno mental. E ele é um trabalho construído em redes, porque se trata de um trabalho feito entre pares, entre os agentes da rede de saúde. A rede de atenção psicossocial preconiza que a construção do cuidado ele é coletivo, não é? E dentro da rede de atenção psicossocial a gente tem hierarquias e dispositivos que se distribuem a partir de níveis de complexidade. A diferença para a construção do trabalho coletivo que leva em conta os níveis de complexidade e hierarquia no SUS é que a principal estratégia de cuidado no Sistema Único de Saúde é a atenção primária à saúde. Todos os outros dispositivos podem ou não ser acessados em algum momento da vida. A atenção primária à saúde, que vai, em tese, decidir isso, que é quem acompanha o paciente, se ele precisa de cuidado no território. A interlocução, então, entre esses serviços que compõem a rede é feita por nós, agentes da rede, e a modalidade de trabalho que o SUS determina como aquela que orienta as ações de saúde
que vão ser descritas lá como a melhor ação de saúde possível dentro das tecnologias de saúde disponíveis, não é? É o projeto terapêutico singular. Essa ferramenta, esse método de trabalho, que é o projeto terapêutico singular, é o que formaliza e fundamenta as possibilidades de intervenção quando a gente tem um caso que precisa circular pela rede e precisa de cuidado e tratamento dentro da rede de saúde. Porque existem casos que não precisam de tratamento. A maior parte da comunidade não vai ao SF todos os dias, nem ao CAPS, nem ao hospital. Então, para as pessoas que demandam e precisam de cuidado, a gente constrói um projeto terapêutico singular para organizar quais são as ações de saúde que vão ser estabelecidas para o cuidado com aquele sujeito. Você pode passar, Luca, por favor. A construção do caso clínico, ela parte do estabelecimento de algumas metas dentro de um projeto terapêutico singular. São 3 palavras que formam essa ferramenta. A primeira é projeto, a segunda é que ele é terapêutico e a terceira é que ele é singular. Um projeto pode ser entendido como alguma coisa que lança uma aposta. Quando você tem um projeto de trabalho, você constrói uma tecnologia diferente, inventa uma mola nova, tudo começa com um projeto. A opção de entender a palavra projeto como aquele que pode lançar um sujeito nos ajuda a localizar o nosso objetivo de trabalho, que é fazer esse sujeito aparecer. Se ele é ou não terapêutico, vai depender da efetividade das ações de saúde que vão ser coordenadas para aquele paciente. Então, a gente tem um projeto e ele pode ou não ser terapêutico. Muitas vezes, com um paciente que está cronificado num serviço, um projeto deixa de ser terapêutico. Todos nós podemos passar por isso e, eventualmente, passamos. Então, um projeto pode ter algo de terapêutico e ele pode ter também algo de singular. A parte da singularidade no projeto terapêutico singular é a mais difícil. Porque como que a gente singulariza o cuidado, supõe que a gente saiba, inclusive, como que a vida daquele paciente funciona, qual que é o motivo do adoecimento dele, esse motivo já tem que estar diagnosticado, as ações de saúde descritas, a melhor tecnologia de cuidado aplicada ao caso, e aí a gente vai avançar para a parte que diz respeito à singularidade. Então, o singular é aquela dimensão que é possível de ser localizada quando já existe a construção de um caso clínico. A tecnologia do caso clínico fundamenta a nossa investigação de trabalho na rede de saúde e é o que a gente costuma utilizar como orientação para acessar os outros dispositivos da rede de saúde. Por exemplo, nós temos um paciente que chega ao CAPS e o território do paciente encaminhou, solicitando uma avaliação em conduta, dá algumas orientações sobre a demanda do paciente. Após a avaliação, quando a gente vai dar retorno para a equipe de saúde, a partir do caso clínico, é possível levantar as questões que precisam ser compartilhadas. Então, a gente tem um projeto terapêutico singular e um caso clínico. Nem todo mundo que tem um projeto terapêutico singular tem um caso clínico. E a construção do caso clínico é um esforço entre os atores da rede, entre os pares da rede, entre os trabalhadores da saúde, o paciente e a comunidade. Então, como que é possível construir um projeto terapêutico singular, tendo em vista que ele precisa lançar um sujeito, ser terapêutico e alcançar a singularidade? É a partir do que a gente pode pontuar como o saber do paciente. Cada família, por exemplo, pode ter uma relação particular com o binômio saúde-doença. Tem uma família que, por exemplo, uma pessoa perde o dente da frente, corre para o PSF para procurar ajuda. Para outra família, aquilo pode ser normal.
Então, você vê que tem um saber que regula aí a relação que a pessoa vai ter com o adoecimento. De qualquer forma, esse saber do paciente organizando o nosso trabalho, ele vai ser entendido como um saber específico de uma família, dentro de uma comunidade de trabalho, onde quem vai contribuir para a construção desse projeto de tratamento vai considerar as potencialidades do território, o saber do paciente, a relação que ele tem com a família e com a comunidade. O profissional de saúde também participa, e somos nós que formalizamos as ações em saúde de um paciente que procura a rede de saúde. Essa, inclusive, é a função da referência técnica, que vai ser a pessoa responsável por organizar o projeto terapêutico singular. Não é? O RT, que é como a gente costuma se referir à referência técnica, ele não é o dono do caso, mas ele é o responsável por formalizar o caso. Em muitos momentos vai ser o psiquiatra a ferramenta mais importante para a condução de um tratamento. Em outros momentos, o dentista. A agente comunitária de saúde pode ser a peça fundamental para acessar um paciente dentro da comunidade. Então, isso vai variar, mas a referência técnica vai continuar sendo a mesma, não é? Então, a atenção primária à saúde, que é para quem essa conversa se dirige, tem acesso privilegiado ao saber do paciente e o da família. A comunidade participa do tratamento de uma pessoa na medida que é para a comunidade que a gente trabalha. Porque a reabilitação psicossocial, como vocês sabem, ela é uma estratégia de cuidado que tem como objetivo devolver o paciente para os laços sociais e comunitários dele. Se esses laços foram rompidos, se eles foram fragilizados, reforçar os laços sociais e familiares. Então, o objetivo do nosso trabalho vai ser sempre que o paciente conviva com a comunidade. Então, na construção da política de saúde do SUS, o agente comunitário em saúde e os profissionais da atenção primária à saúde são as figuras mais importantes. Quem faz o cuidado longitudinal, quem acompanha a família em todas as suas dimensões e organiza o acesso da população à saúde, tem o protagonismo dentro da rede de saúde. A presença, inclusive, do agente comunitário de saúde nas capacitações, na formação e na rotina dos trabalhos, inclusive na atenção especializada, é um diferencial que marca, às vezes, o sucesso ou não de um tratamento. Se o agente é quem é capaz de acessar o domicílio do paciente sem que ele se sinta invadido, por exemplo, numa situação de desorganização psíquica, não existe outro sistema de saúde que tenha esse recurso. Mas nós temos. Pode passar a Luca, por favor. O objetivo do nosso trabalho, então, vai ficar um pouco mais específico, porque se trata de um encontro de atualização em farmacologia, onde vai ser introduzida algumas questões que são da rotina de um serviço de álcool e droga, mas que podem contribuir de alguma maneira para a prática de trabalho na atenção primária à saúde, que trata e trabalha com todas as complexidades em saúde que existem. Então, da atenção especializada, a gente elaborou um trabalho e dividiu em algumas partes, e a gente vai começar falando de psicoterapia e psicofarmacologia, vamos abordar a urgência médica, a diferença entre a urgência médica e a subjetiva, por fim, a toxicomania e o alcoolismo, e o nosso objetivo final de trabalho, que é a reabilitação psicossocial. Pode passar, Luca, para nós. Eu organizei esse slide, gente, e fiquei pensando em como que a gente poderia situar um assunto que às vezes passa por um assunto complexo, e trouxe para compartilhar com vocês algumas pinturas do artista francês René Magritte, e essa aí mesmo que é o teórico. É uma pintura bem interessante. Vamos ver se ela tem alguma coisa a ver com esse assunto. Então, a prática clínica multiprofissional, ela demonstra que o tratamento farmacológico
a avaliação de enfermagem e a psicoterapia são ações complementares. Vocês ficam todos aí com essa câmera fechada, né? E a gente aqui conversando com as paredes, sem ver ninguém, mas isso é uma tristeza. Olha, todo mundo escondido. Peraí que eu vou descer aqui que eu volto. Se alguém quiser abrir a câmera, pode ficar à vontade, viu? Ninguém vai brigar. Então, a prática clínica multiprofissional, ela demonstra que a gente tem um tratamento farmacológico, uma avaliação de enfermagem e a psicoterapia trabalhando juntas. Não é? Pode passar, Luca, por favor. Então, para começar a parte teórica do nosso trabalho. O radical psico, todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe que é um radical grego e que quer dizer alma. E ele está nessas duas palavras que vêm de formações distintas e querem dizer coisas diferentes, que é a psicoterapia e a psicofarmacologia. Por que a psicoterapia e a psicofarmacologia dividem um radical? Dividem uma parte da palavra que tem origem grega, mas um uso latino difundido em todos os países de língua latina. Qual é a complementaridade, então, dessas duas disciplinas do saber, que são tão marcadas por uma diferença na formação? Construção do caso clínico, ela vai orientar a forma como a gente aborda um tratamento e direcionar as ações de saúde elencadas pela equipe de saúde para atender um caso específico. Todos nós temos conhecimento daquela definição da Organização Mundial de Saúde do que é a saúde, né? E não é a ausência de doença, é um completo bem-estar. E aí a definição continua. Mas então, se a gente trabalha a partir dessa definição de saúde como completo bem-estar, há de se pensar que para alcançar um completo bem-estar, a gente precisa de muita gente para ajudar, né? É uma tarefa um pouco difícil. De todo jeito, como localizar dentro de um tratamento a interlocução entre a psicoterapia, a psicofarmacologia? Para começar, é interessante dizer que, para muitas pessoas, e alguns profissionais de saúde incluso, a psicoterapia e a psicofarmacologia podem ser dimensões excludentes. Vocês já viram que eu não concordo com isso. Inclusive, eu trouxe aí dizendo que elas têm o mesmo radical. Então, as duas trabalham com a alma. O que a psicofarmacologia tem a ver com alma? Alguém pode perguntar. A medicação, ela não incide apenas fisiologicamente lá no corpo do paciente, né? A gente tem a farmacodinâmica e a farmacocinética. O remédio vai agir no organismo e ser dispensado depois de ser processado. Mas ele também vai ter um nível de ação que ele é programado para fazer. Vão lá na via mesocortical, vai agir no paciente, podemos dizer, bloqueando a bomba de recaptação de serotonina numa sinapse. O que isso tem a ver com a alma? Porque isso vai produzir um efeito subjetivo no paciente. Então, a gente tem a psicoterapia, a psicofarmacologia, que tem um objetivo comum, que é mexer, de alguma maneira, na posição que o paciente tem diante da vida. Não é? O medicamento ele pode ser um impedimento para o tratamento psicoterápico? Eu não sei te responder essa pergunta, mas eu sei te responder outra. Ele pode ser um facilitador do tratamento psicoterápico. Na maior parte das vezes, inclusive, ele é. A gente sabe que o uso indiscriminado de fármacos pode, eventualmente, ter um problema de saúde pública. Mas na construção coletiva de trabalho,
A abertura do profissional para dialogar com as outras áreas e a construção do caso, que é a nossa obrigação como trabalhadores da saúde, costuma demonstrar que essas práticas andam muito bem juntas. O medicamento, então, pode ser um parceiro no tratamento, não é? O parceiro do tratamento, ele permite com que, às vezes, o tratamento aconteça, né? Vocês sabem que, para alguns pacientes, a resistência ao tratamento é motivada por uma desorganização psíquica importante. Em outras palavras, às vezes só é possível acessar a palavra de um paciente quando ele está medicado. Às vezes a psicoterapia, ela só é uma possibilidade de tratamento quando o paciente pode ser escutado no momento em que ele já foi medicado. E, inclusive, para alguns casos, isso é decisivo do ponto de vista do cuidado. De qualquer forma, uma orientação que a mim serve muito bem é inserir o fármaco na fala do paciente. O que isso quer dizer? Vocês estão vendo aí no slide que eu coloquei, acho que é no 4. Deixa eu descer o meu aqui. Inserir o fármaco na fala. Quando a gente pergunta para um paciente que efeito que esse remédio tem, a gente singulariza a relação dele com o remédio. Para cada paciente, uma medicação pode ter um efeito. E é disso que se trata o radical psico na psicofarmacologia. Não é? Se o remédio toca em algum ponto a relação que o paciente tem com o próprio corpo, com os próprios pensamentos, com o corpo do outro, com as pessoas que circulam pela vida dele, com os objetos do mundo, tem uma mudança subjetiva, que é produzida pelo efeito de um fármaco. Essa mudança ela pode ser favorecida ou desfavorecida pela psicoterapia. Nosso papel específico do profissional psicólogo não é criar impedimentos de tratamento. É o contrário, é facilitar o tratamento do paciente. Uma estratégia, então, que me serve como orientação para facilitar a relação e a construção do paciente com o uso de um fármaco é perguntar para ele que efeito tem para ele. Isso faz toda a diferença. Porque você introduz a palavra na relação do paciente com o remédio. Quando ele te conta que o Aldol, eu e aqui a gente tem um paciente que chama o Aldol de Odó. Quando ele conta que o Odó deixou ele mais tranquilo, que quer dizer, no caso dele, ele não tem mais explosões de raiva, por exemplo, a gente localiza que para aquele paciente, o Aldol decanoato, 2 ampolas de 15 em 15 dias, reduziu a impulsividade e permitiu com que ele fizesse uma outra forma de relação com as pessoas. Então, isso já muda a perspectiva de tratamento, inclusive o vínculo com o remédio. O uso, então, do medicamento mediado pela palavra permite com que a entrada do paciente em tratamento seja singularizada. Quando o paciente tem uma receita de um remédio e inicia o uso de uma medicação, às vezes ele não sabe o porquê que ele está tomando aquilo, às vezes a gente não quer que ele saiba também. Então as variáveis são muitas, poderia se estender nisso. Mas eu acredito que o ponto objetivo do trabalho dessa primeira parte do slide é esse: introduzir o fármaco na fala e mediar o uso do medicamento pela palavra faz com que a gente conheça como que funciona para aquele paciente a entrada da medicação. O segundo ponto importante dessa primeira parte é que, para a maior parte dos pacientes, a medicação vai ser uma parte do processo de tratamento. Para outros pacientes, não. Vai ser uma condição para que o tratamento seja possível. Casos graves e gravíssimos vão estar sempre às voltas com o uso da medicação, raras são as exceções. Então, a construção coletiva do trabalho permite com que a gente caminhe melhor
e a disposição que cada profissional tem para confiar no colega pode, inclusive, ser crucial no sucesso terapêutico dos casos. Se você confia no trabalho do seu colega, os casos que você acompanha com ele vão andar melhor. A gente chama isso de transferência de trabalho. Né? Eu e a Aquiles, a gente tem transferência de trabalho. A gente confia no trabalho um do outro. E assim os casos andam bem. Pode passar a Luca para nós. Então, na urgência médica, introduzindo já a segunda parte, nós escolhemos o quadro de René Magritte, A Memória 2. E vocês estão vendo aí uma estátua, um globo esférico e uma mancha de sangue na estátua. Então, na urgência médica, a equipe de saúde deve detectar precocemente disfunções orgânicas que causem risco para o paciente. Para avaliação e conduta adequadas, o tempo para intervenção é determinante. Na urgência médica, o tempo da intervenção é determinante. O binômio queixa-conduta encontra na urgência médica uma validade clínica. A dimensão... Ô, Luca, pode passar, por favor. A dimensão, então, implicada na relação da urgência médica com o cuidado é a do tempo cronológico. Se a gente tem um caso de risco clínico, a gente coloca a hora no encaminhamento. Porque nós mandamos um paciente para o pronto-socorro às 9h37. Se ele chegar lá meio-dia, a equipe do hospital vai saber. Ó, saiu do CAPS, saiu do ESF às 9h37. Então, a urgência médica localiza a dimensão temporal cronológica como fundamental para o sucesso de uma ação de saúde. Se o paciente tem abstinência alcoólica, ele precisa ser atendido imediatamente pela equipe do CAPS, se for uma abstinência leve, se for moderada ou grave, pela equipe do hospital. Então, um psicólogo, ou assistente social, ou enfermeiro, ou terapeuta ocupacional que fizerem o acolhimento desse paciente ou a avaliação, não vão levantar a anamnese de saúde mental completa dele. A gente vai perguntar que horas ele bebeu por último, se ele tem histórico de convulsão. A equipe de técnicos de enfermagem vai fazer a aferição de dados vitais e a gente vai mandar ele para o hospital. Que é o tempo cronológico que preside a urgência quando ela é uma urgência que supõe um risco clínico. Essa terceira parte aí, então, a gente tem uma quebra da homeostase corporal. O corpo não está funcionando direito, como devia. Tem quebra da homeostase corporal, o que a gente vai fazer? Reestabelecer a homeostase. Essa expressão nem existe, viu, gente? Eu até consultei alguns manuais para ver se eu achava uma expressão melhor do que essa, que a homeostase já é um equilíbrio. Como que você reestabelece um equilíbrio? Não é? Mas é para trazer esse ponto em que se a gente tem uma descompensação, uma disfunção ou uma alteração importante que fisiologicamente colocam o nosso paciente em risco, o que vai presidir a lógica da nossa intervenção é o tempo cronológico. A gente vai encaminhar imediatamente. Mas o paciente precisa de hospital e não tem vaga. Se ele precisa de hospital e não tem vaga, ele vai para onde? Para o hospital, sem a vaga. A principal efetividade de uma conduta com a presença de um risco clínico é que ela seja rápida, eficaz e dirigida para o nível de complexidade certo. Vamos dizer assim, abstinência alcoólica moderada. Se chegar no CAPS, a gente manda para o hospital. A gente não acolhe no CAPS ou abstinência alcoólica moderada. A gente não tem suporte para isso. Então, vai ser decisivo o tempo entre a avaliação do paciente e a chegada do paciente no ambiente hospitalar. Outra coisa, se um paciente convulsiona no CAPS antes do atendimento, vocês sabem o que a gente faz, né? Chama o SAMU. Né? Então, para esses casos de risco clínico,
interessa, sobretudo, tem no nosso horizonte que a emergência vai ser sempre uma questão hospitalar e que há uma diferença entre o que é um serviço de crise e o que é um serviço de urgência. Nós somos um serviço de crise. A gente acolhe pessoas com urgência subjetiva e, eventualmente, em urgência clínica. A atenção primária acolhe essas duas coisas também. E o que a gente faz nos casos de urgência clínica, onde a situação é de risco de óbito, é encaminhar para um serviço de emergência, não é? Vocês sabem que nós, nos CAPs, a gente regula alguns leitos hospitalares para pacientes que, por algum motivo de vulnerabilidade clínica, psicossocial, precisa de um cuidado por um período de tempo limitado para restabelecer, às vezes, as funções psíquicas que estão alteradas, e outro momento para permitir uma estabilização do quadro de desorganização, para que seja abordável num ambiente menos controlado. Por exemplo, o hospital é super controlado, o CAPS é um pouco menos. A atenção primária tende a ser um ambiente menos controlado, no sentido de que o paciente vai demandar ou não cuidado na atenção primária. No CAPS, se ele não retorna para permanecer dia, a gente liga. Do hospital, ele não sai. Então, vocês veem que, de alguma maneira, nós, profissionais de saúde, regulamos por onde o paciente anda. Se ele está bem, ele está no território. Se tem a presença de alguma desorganização que se julga necessário a observação dele na permanência dia de um CAPS, por exemplo, ele circula pela permanência dia do CAPS. Se a situação se agrava pelo hospital. De qualquer forma, a gente tem o risco de óbito implicado na urgência médica, que vai ser sempre a urgência que a gente chama de médica, mas da equipe. Porque quem recebe o paciente no território pode ser, eventualmente, o agente comunitário de saúde, o técnico de enfermagem, né? Nos CAPs, a gente tem a equipe multiprofissional fazendo o acolhimento dos pacientes, mas a dentista pode identificar que o paciente está delirando, mas essa urgência vai para a próxima, viu, que é a subjetiva. Mas a gente pode identificar uma infecção, por exemplo. Então, a intervenção da urgência médica baseada no tempo cronológico vai ter uma queixa que cobra da gente uma conduta, tem que ser rápida, muitas vezes, para preservar a vida do paciente, né? A gente reitera que, muitas vezes, o transporte sanitário do município não vai estar à nossa disposição, e, nesses casos, o que a gente faz diante de uma urgência é acionar o serviço móvel de urgência, né? A mesma orientação que a gente dá para as famílias, né? Se tiver algum risco de auto-heteroagressividade ou risco de vida, a gente chama o SAMU. Pode passar, Luca, por favor. Então, a urgência subjetiva. Eu escolhi o quadro de René Magritte, Mente é Movimento. Esse eu acho um dos mais bonitos. A urgência subjetiva, então, ela é uma experiência de angústia extrema, marcada por situações de crise do sentimento de vida, onde o paciente, na sua existência, sente que as coisas não estão bem. Intervir na urgência subjetiva, então, é acolher, dar espaço à palavra e convidar para o tratamento. Pode passar, Luca, por favor. Gente, a urgência subjetiva é um conceito que pode ser localizado de muitas maneiras diferentes. Eu separei no slide urgência médica de um lado e urgência subjetiva do outro. Mas na vida, essas duas coisas são juntas. Às vezes você encontra um caso com uma urgência médica maior ou com urgência subjetiva maior. Mas para a maioria dos casos, tem uma urgência de risco clínico, uma urgência médica e uma urgência subjetiva.
uma urgência onde o risco a gente situa como o da passagem ao ato. No horizonte da urgência subjetiva, o binômio queixa-conduta ele tem que ser substituído pelo queixa-acolhimento. Na queixa do paciente em urgência subjetiva, na maior parte das vezes a gente localiza a angústia. A angústia é aquele sentimento que é difícil de descrever o que é. Tanto que quando alguém sente angústia, é difícil achar uma palavra para explicar o que é. A angústia, às vezes, coloca a gente em movimento também. Uma pessoa angustiada, muitas vezes, consegue cumprir todas as tarefas de vida que ela tem para cumprir. Em outros momentos, ela fica totalmente paralisada pela angústia. Então, ela tem essas duas vertentes. Às vezes, quando uma pessoa se responsabiliza por uma ação que ela cometeu, ela fica angustiada. Então, essa angústia aí não é uma angústia ruim. Mas existe aquela angústia que é uma dificuldade de localizar o que se passa. Eu não sei o que acontece comigo, eu só sei que eu me sinto assim. É como se fosse um vazio e eu quero morrer. A angústia, então, passa a ser uma experiência de sofrimento intenso, que aquela frase do slide anterior, sentimento de vida, ajuda a gente a localizar. A gente nem sempre pensa que a gente tem uma vida e que a gente está vivo. A gente não passa o dia refletindo sobre qual que é o sentimento que eu tenho em relação à vida, a não ser quando tem alguma coisa que não vai bem. Quando algo não vai bem, a gente vive essa experiência do sentimento de vida. Você localiza isso num caso, por exemplo, quando uma pessoa sofre enormemente de ter que realizar as funções diárias que ela realizou nos últimos 20 anos sem problema. O que aconteceu? Que o sentimento dela de estar no mundo e viva passou a ser um problema. Então, a urgência subjetiva, e eu já vou começar a correr aqui porque o tempo vai estar curto, né? Então, eu estou precisando te pedir que seja no máximo 10 minutos. Então, a urgência subjetiva, ao contrário diferente, na verdade, da urgência médica, ela pressupõe que a gente entenda o tempo como uma forma diferente do lógico. Na urgência subjetiva não é o tempo do relógio. Na urgência subjetiva a gente tem um tempo que é o do paciente compreender o que acontece com ele. Então, diferente de uma queixa que vai levar a gente a uma conduta que precisa ser rápida para preservar a vida, na urgência subjetiva, a queixa do paciente supõe que a gente faça o acolhimento dessa queixa. E o que é que isso quer dizer? Às vezes é concordar com o paciente? Sim. Às vezes vai ser prolongar um pouco o tempo para compreender o que se passa com ele. A gente tem muita pressa quando o risco é um risco clínico. Quando é um risco do paciente passar ao ato, que vocês sabem que passagem ao ato é quando a gente, ao invés de falar sobre alguma coisa, ou reclamar de alguém, ou falar que a gente quer brigar com a pessoa, a gente vai lá e briga com a pessoa. Ou seja, é quando a coisa sai do regime discursivo e passa para o regime das ações, né? Então, a dimensão do tempo na urgência subjetiva vai ser aquele de compreender melhor o que se passa. Mas aí tem uma dica, uma orientação que me é útil a respeito dos pacientes que chegam ao serviço e querem se matar. O paciente, quando ele tem um plano ou quando ele tem uma ideia de morte, a gente precisa se certificar não só em escutar a queixa dele, mas a principal intervenção é marcar o próximo encontro. Se o paciente está no serviço na segunda-feira, a gente escutou o que se passou com ele, e tem ali a presença de um pensamento de morte ou de uma queixa, às vezes isso é até frequente, o importante é marcar o próximo encontro, a próxima conversa, então pode ser amanhã às 9 da manhã,
Já é uma forma de intervir. A gente sabe que na estratificação de risco de suicídio, 8 minutos, a gente vai, inclusive, às vezes, numa conduta protetiva, encaminhar o paciente acompanhado para atenção hospitalar, não é? Outros recursos seriam o CAPS-AD3, por exemplo. Mas o que é importante, sobretudo, para preservar a relação do paciente com o serviço de saúde e localizar o cuidado que a equipe precisa ter com esses casos, é marcar o próximo, é data e horário. Não é falar volta depois que a gente conversa, ou, né, enfim, a ação que interessa mesmo é essa. E né, no caso da urgência subjetiva, é muito importante a pessoa que acolhe o paciente, ter aquela pessoa a marcar o próximo atendimento. Para fechar, é possível localizar na urgência subjetiva uma dimensão que não está tão presente assim na urgência médica, que seria o restabelecer a homeostase do paciente. Na urgência subjetiva, a gente tem mais paciência, que essas coisas demoram mais para se encaixar. O que vai permitir com que um paciente se vincule ao tratamento quando é um caso de urgência é o período que ele vai usar para compreender o que se passa com ele. Muitas vezes, quando a gente recebe um paciente em urgência subjetiva, é porque se trata de desencadeamento. Esse é um termo que é utilizado para trabalhar a eclosão de uma psicose. Quando, por exemplo, o nascimento do primeiro filho provoca no pai de primeira viagem o aparecimento de alucinações auditivas que dizem que ele não serve para nada e que ele não vai conseguir ser pai daquela criança. Então, ele vai ficar angustiado com essas vozes, vai procurar o serviço de saúde. A gente tem aí um exemplo de um desencadeamento de um quadro psicótico, não é? De qualquer forma, se essas vozes começam a dizer que ele devia se matar, a gente vai encaminhar ele para um serviço de emergência, não é? Se a coisa ficar muito séria. Então, a definição da urgência subjetiva, ela vai variar, mas o desencadeamento aí, ele pode ser também o desencadeamento de uma crise conjugal. Um casamento de 20 anos acaba e a vida da pessoa desaba. Também é um quadro de urgência. A conduta, nesse caso, não vai ser tanto encaminhar esse paciente para o hospital, mas propor um trabalho de elaboração em torno do que aconteceu para compreender melhor por que esse casamento acabou, né? Então, vocês veem que vai variar conforme o caso, mas a palavra desencadeamento aí serve para localizar que, normalmente, tem algo que aconteceu ali que rompeu com o que vinha funcionando. Esse é o ponto. Então, caminhando, nós vamos terminar, então, nesse slide, mas a urgência subjetiva, vale reforçar, ela deve ser, muitas vezes, incluída dentro daquelas situações de risco que podem colocar a vida de um paciente em risco. Uma pessoa muito angustiada, escutando vozes que dizem para ela se matar, ela pode, às vezes, se matar. Ou fazer uma passagem ao ato contra uma terceira pessoa. Então, o risco de passagem ao ato suicida ou homicida cobra, às vezes, a intervenção, nós, enquanto equipe de saúde, encaminhar esse paciente para a emergência hospitalar. Então, outra vez, vocês veem que o hospital fica aí como o serviço para onde as emergências vão. Mas vocês veem que antes de ir para o hospital, não passam por nós? O nosso trabalho, então, vai ser manejar as demandas de urgência, tanto médica quanto subjetiva, para decidir para onde que esse paciente vai. Se é possível acompanhar e acolher esse caso na atenção primária, ele vai ser acolhido lá. Se vai ser no CAPS, dependendo do nível de complexidade, vai ser no CAPS. Se não, vai ser no hospital. Mas nos 3 casos, o risco de passagem ao ato ou o risco de morte é emergência. Emergência é hospital.
De qualquer forma, é para lá que o paciente em emergência vai, não é? Para encerrar, eu acho que vale a pena retomar o ponto final, que seria falar um pouco sobre o manejo da toxicomania e do alcoolismo na atenção primária, para dizer o seguinte: o serviço de álcool e droga, ele é um serviço onde as pessoas que usam álcool e droga vão. Pode parecer óbvio, mas normalmente as pessoas que usam álcool e usam droga, elas vão para os bares, para as festas e para a biqueira. Elas não vão no serviço de saúde. Tanto no bar, quanto na festa, quanto na biqueira, é tolerável que elas façam uso de álcool e de droga. No serviço de saúde que atende pessoas que fazem uso de álcool e de droga, também é tolerável que elas façam uso de álcool e de droga. Porque se for intolerável para um serviço de saúde o uso de álcool ou de droga, não é para lá que essa pessoa vai tratar. O ponto, então, é que o ato do paciente de se drogar e de beber não pode ser o principal problema que o levou até o serviço para a equipe de saúde. Em outras palavras, se trata para nós profissionais de saúde, na abordagem do paciente de álcool e droga, não ficarmos espantados ou chocados com o fato dele beber e se drogar. Para que o tratamento continue, é preciso que a gente suporte de alguma maneira o fato desse paciente se drogar. Ele não vai parar de se drogar porque ele procurou um serviço de saúde. Mesmo que ele chegue lá dizendo que ele quer parar de usar droga, a gente não acredita. Mas a gente também não questiona, não é falar com o paciente, eu não acredito em você. Não é disso que se trata, não. É descobrir o que mais que tem ali. Não é? Mas suportar a repetição do paciente na relação dele com o álcool e com a droga é uma maneira de permitir com que o tratamento continue. A nossa experiência clínica mostra que é muito mais fácil um paciente abandonar o tratamento do que a droga ou o álcool. Quando ele entende, inclusive, que o profissional de saúde acreditou que ele ia parar de usar droga ou de beber na primeira entrevista, muitas vezes ele não volta. Então vocês veem que o jogo de cintura que a gente tem que ter na clínica de álcool e droga passa um pouco pelo fato de a gente não se espantar muito. Para finalizar, voltando à dimensão da urgência clínica e da urgência subjetiva, nós vemos na clínica de álcool e droga essas duas coisas juntas. Um paciente que faz uso de álcool e de droga chega num serviço muito angustiado, ele pode iniciar uma abstinência alcoólica e vai ser tratado como um paciente com urgência clínica, risco clínico, vai ser medicado ali se for leve, se não vai ser encaminhado a um serviço de emergência. Mas a relação dele com a droga também desestabilizou todas as outras relações de vida que ele tem. 2 minutos que eu tenho, viu, gente? Estou falando comigo, 2 minutos. Então, se desestabilizou todas as relações de vida que ele tem, também é uma urgência subjetiva. Vocês veem que as duas urgências estão aí juntas. O paciente, quando ele procura um serviço de saúde, já num estado de desorganização, por conta das escolhas de vida que ele fez, muitas vezes ele acha que já não tem mais saída, não é? E que a gente quer, porque ele está lá, é que ele pare de se drogar, pare de beber. E eu vou contar um negócio para vocês. A gente quer mesmo que ele pare de se drogar e pare de beber. Só que como a gente vai fazer ele perceber isso, é que faz a diferença. Porque se ele achar que a gente quer isso muito rápido, ele vai abandonar o tratamento. Vocês sabem qual que é a estatística de abandono de tratamento no álcool e droga? Eu também não sei, porque eu tenho até medo de olhar. Que a maior parte dos pacientes não vai sustentar um tratamento. Né? Ele já tem a solução que pode ser o álcool e a droga, que é uma solução muito ruim e que não costuma funcionar por muito tempo. De qualquer forma, o acolhimento desse paciente supõe que nós, profissionais de saúde, suportemos um pouco o fato de que eventualmente ele vai se drogar. Quando eu lembro vocês da urgência subjetiva e da urgência médica, é porque a gente não pode entrar na urgência do paciente. Se o tratamento dele
vai começar naquele momento, não tem urgência. A gente tem a urgência médica, evidentemente, com abstinência alcoólica, nós vamos encaminhar para o hospital. Né? Na urgência subjetiva, risco de passagem ao ato, nós vamos encaminhar para o hospital. Mas se não tem urgência subjetiva, não tem urgência médica, se o paciente é usuário de crack e ele está com muita fissura, para que a pressa? Às vezes a gente tem muita pressa de já discutir o caso com o médico, já iniciar uma medicação. Às vezes a escuta e um convite para voltar amanhã às 9h30 pode ser um início de tratamento muito melhor do que ele sair de lá tomando medicação, com horário para psicoterapia no outro dia, convite para permanência dia, encaminhamento para o CAPS-AD3, não é? Então, assim, a gente vai poder conversar mais no debate, mas de qualquer forma, para fechar, não se espantar e não entrar na urgência do paciente, que muitas vezes é fissura mesmo, é às vezes a abordagem mais eficaz no início de um tratamento. Viu? Vamos escutar Aquiles aí que eu tô querendo ver esse negócio. Já já a gente conversa. Você tá no mudo, Rosa. Obrigada, Samuel. Passamos imediatamente para o Aquiles para que a gente possa fazer uma discussão ao final. Ok, boa tarde a todos. Eu mesmo apresentar, viu, Rosa? Ok. Vou ligar aqui no modo apresentação. Deixa eu ver, tela cheia. Tá todo mundo conseguindo ver esse slide? Perfeito. Ótimo, perfeito. Pessoal, boa tarde a todos novamente. Eu, em primeiro lugar, também queria agradecer muito a Rosângela, pela oportunidade de falar com vocês. Agradecer também a participação do Samuel, que eu acho que ela ajudou bastante e vai me ajudar muito aqui para algumas situações aqui ao longo dos slides aqui. Só para me apresentar para vocês, eu sou Aquiles, eu sou médico psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial Robson Xavier, o CAPS-AD2, situado lá no bairro Cidade Nova. Antes de a gente falar um pouco, que o tema diretamente é psicofarmacologia direcionada ao uso de drogas. Acho que tem alguns conceitos que são bem importantes, antes da gente falar diretamente da psicopatologia. Então, tem alguns conceitos que são bem importantes antes da gente poder falar da psicofarmacologia propriamente dita, né? Droga conceito de droga é qualquer substância exógena que interfira em um ou mais sistemas do organismo. Substância psicoativa são substâncias que atuam no funcionamento cerebral, que vão provocar alterações no comportamento. Fissura, mais tarde a gente vai falar um pouco mais de fissura, mas a fissura, ou craving, que é um termo que remete ao desejo intenso e incontrolável de consumo, né? Que inclusive é um dos critérios de transtorno de dependência, né? Do transtorno por uso de substância. O uso experimental é aquele uso eventual, sem recorrência sistemática. O uso ocasional recreativo é um uso intermitente, com um certo padrão de consumo, sem causar problemas. E aqui a gente tem o conceito de dependência. A dependência, ela tem três componentes, né? Ela é uma dependência que pode ser física, com efeitos fisiológicos de múltiplos usos, né? Ela pode ser comportamental, né? Ou normalmente associada aos três, né? Física, comportamental e psicológica. Comportamental, quando atividades de busca, substância e padrão de uso patológico, e a psicológica ou habituação, que é o craving intenso, a fissura intensa, contínua e intermitente para evitar um estado disfórico, ou seja, para eu, por exemplo, para eu não ficar muito chateado, muito entediado, eu vou usar uma determinada substância, ou após uma briga, uma discussão conjugal, preciso usar determinada substância. Meu time de futebol ganhou, vai ficar melhor com uma substância. Meu time de futebol perdeu, vai ficar melhor com uma substância. Outros termos relacionados à dependência importantes é a adição, o estado adito, né, ou adicção. Transtornos em relação
os transtornos por uso de substância, é uma presença de agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, ou seja, a gente tem sintomas de comportamento, sintomas de cognição e os sintomas físicos mesmo, indicando o uso contínuo pelo indivíduo, apesar de problemas significativos relacionados à substância. No geral, todos os transtornos por uso de substâncias têm os mesmos critérios, tá? E normalmente são esses critérios, são 11 critérios. E eu vou falar abertamente aqui com vocês, vou só citar aqui alguns para que o tempo corre, mas eu vou falar alguns mais importantes que eu acho que é importante a gente evidenciar. A pessoa utiliza substância em quantidades maiores ou por um período de tempo mais longo do que inicialmente previsto. 2, a pessoa deseja parar ou reduzir o uso da substância, né, e não consegue. 3, a pessoa passa tempo substancial obtendo, utilizando ou se recuperando dos efeitos da substância. 4, a pessoa tem um desejo intenso ou fissura para utilizar a substância. Vocês veem que a fissura é um critério para transtorno de uso de substância. 5, a pessoa não consegue cumprir obrigações importantes relativas ao seu papel no trabalho, na escola ou em casa. 6, a pessoa continua a utilizar a substância, embora ela cause ou piore problemas sociais e interpessoais. 7, eu acho importante, e esse critério que consiste na pessoa, a pessoa renuncia ou reduz atividades sociais, ocupacionais ou recreacionais, importantes por causa de uso de substância. Esse critério aqui, a gente dá um segundo nome para isso, que é o famoso estreitamento de repertório. A pessoa começa a reduzir atividades, reduzir lugares onde vai por conta do uso da substância. Normalmente o uso da substância ele fica com o papel principal no tempo e nas ocupações dessa pessoa. E é um dos motivos, inclusive, das propostas de oficinas em CAPS. Uma das propostas de oficinas de CAPS que existem em CAPS, a permanência em CAPS, é muito visando esse critério, tá? Esse critério aqui de estreitamento de repertório. Então, quando se cria uma oficina, se cria atividades ocupacionais para o paciente, um passeio, uma oficina de cidadania, na verdade, é uma forma terapêutica de você reduzir esse sintoma aqui, esse critério, tá? 8, a pessoa utiliza a substância em situações fisicamente perigosas, né? Por exemplo, ao dirigir ou em circunstâncias sociais perigosas. 9, a pessoa continua a utilizar a substância apesar de saber que ela está piorando um problema médico ou psicológico. Às vezes, alguns pacientes que têm problemas hepáticos já graves, ou cirrose mais avançada, que têm uma dificuldade de interromper o uso. E aqui outros dois critérios que são importantíssimos, que é a tolerância, que é a necessidade de doses cada vez maiores para você ter o mesmo efeito de substância, e também quando a pessoa toma, por exemplo, 2 latinhas de cerveja todo dia, essas latinhas já diminuem um pouco o bem-estar causado pelo álcool, né, no caso, ou outra droga, no caso. E a abstinência é a síndrome característica de cada substância, é uma síndrome orgânica, e depende de cada substância, é singular a cada substância. No álcool, por exemplo, a crise de abstinência ela vem com tremores, com náuseas, vômitos, um comportamento de agitação, pode evoluir com convulsões e até um estado de surto psicótico, tá? Que é a forma grave. Entre as comorbidades, que eu acho importante a gente falar de comorbidades, que são as doenças associadas ao uso de substâncias. Um paciente que chega portador de dependência, uma toxicomania, dificilmente ele se apresenta num CAPS, ou na atenção primária, ou onde quer que seja, só com esse transtorno por uso de substância. Normalmente ele vem acompanhado com algum outro transtorno que, uma boa parte das vezes, ele toma conta, inclusive, da clínica do paciente. Às vezes, em CAPS é muito comum a gente não conversar sobre a substância em si, sobre o problema da substância em si. E às vezes a gente tem que se preocupar mais com a comorbidade associada, às vezes com transtorno de depressão, com um surto psicótico, algum quadro ansioso, algum problema
no controle de impulsos, né? Às vezes chega um paciente em um quadro maníaco, então, e aí vem uma outra situação que é interessante a gente pensar, porque é normal, na juventude, as pessoas descobrirem coisas novas, e a droga, ela passa por isso. As pessoas experimentam drogas, experimentam substâncias. Quando eu falo experimentar drogas, eu coloco o álcool no meio, porque o álcool também é uma droga. Então, é comum, na juventude, o adolescente, o jovem, ele fazer essas experiências. É quando ele experimenta, e de alguma forma essa droga, essa substância, ela fixa nesse indivíduo, ela ocupa um lugar de importância nesse indivíduo, e esse indivíduo passa a usar mais e mais essa substância, é que passa a ter um certo interesse relacionado à singularidade dessa pessoa. Normalmente, é muito comum acontecer de pacientes usarem substâncias para atenuarem sintomas, por exemplo, diminuir a impulsividade, usar, por exemplo, maconha, às vezes cocaína, para melhorar a atenção, usar álcool para diminuir sintomas psicóticos, diminuir alucinações, diminuir episódios de delírio, reduzir pensamentos intrusivos, né? Então, às vezes, essa substância está ocupando algum lugar de tratamento, né? Péssimo tratamento, mas ainda assim uma forma como esse indivíduo entende que precisa ser tratado esse mal que ele está passando, tá? Na hora do tratamento farmacológico, e aqui é a parte que interessa aqui nesses slides, né, nessa apresentação, a gente precisa primeiro se perguntar, né, o que você está tratando. Então, na hora, você tem que pensar no seguinte: o que é que eu estou tratando quando eu estou diante desse indivíduo? Eu estou tratando o quê? É o etilismo crônico? É o problema relacionado ao álcool? Que é uma droga depressora do sistema nervoso central? É a cocaína ou o crack, que são drogas estimulantes, né? São drogas que estimulam o sistema nervoso central. É a maconha, que é um perturbador, que muitas vezes é um alucinógeno, tá? E outra pergunta interessante é perguntar o que você está tratando. O que vai tratar agora? É uma fissura, que é o desejo intenso de uso da substância? É uma intoxicação, ou seja, o paciente está intoxicado, ele está bêbado, está se apresentando com você com hálito etílico, com uma incoordenação motora, com tontura, com visão dupla, ou é uma crise de abstinência da substância que você vai tratar, né? E para cada coisa a gente tem um tratamento, tá? No álcool, sendo mais diretivo, o tratamento farmacológico, o álcool, a gente vai tratar na fissura, não é? A medicação de indicação, que tem uma boa evidência 1 em redução de fissura, é o naltrexona, que tem vários nomes, tem o Revlon e Naltrex. Ultimamente, a gente prescreve, a gente sempre tenta usar o Naltrex, porque é mais barato para o paciente, que é uma medicação que tem uma boa tolerância e baixa interação com álcool, ou seja, o paciente, você não se fica preocupado se o paciente vai fazer o uso da substância, do álcool, junto com o naltrexona, não é um problema. A gente sabe que o uso de álcool junto com benzodiazepínicos representa um risco para o paciente, né? Porque são 2 drogas depressoras do sistema nervoso central, mas o naltrexona é uma droga de indicação que tem evidência 1 na redução da fissura, tá? Tem um problema que tem um preço relativamente elevado, tá? Custa em torno de, o Naltrex custa em torno de R$160 por mês para o paciente. Então, às vezes representa uma dificuldade de a gente chegar naqueles pacientes de condição socioeconômica menor, tá? O Rev chega, se eu não me engano, a R$350. O Rev, praticamente eu não uso. O Rev eu uso o Naltrex mesmo. Benzodiazepínicos também ajudam também episódios de fissura do álcool. Normalmente, pacientes etilistas crônicos, eles
É difícil você ter um paciente etilista crônico que você não tem que ficar prescrevendo nem que for um diazepamzinho à noite para dormir. Porque o uso do álcool, normalmente, a fissura vem quando o paciente, à noite, quando o paciente não consegue dormir. Dificilmente o paciente etilista crônico consegue dormir sem auxílio de um benzodiazepínico. Então, na maioria das vezes, ajuda bastante na fissura também. E a gente tem medicações, aqui eu falei de medicações com evidência positiva de redução de sintomas. Agora a gente tem um chamado uso off-label, que são evidências anedóticas. O que é evidência anedótica? Evidência anedótica nada mais é do que relato de especialistas, são estudos, são drogas que são medicações ou drogas que têm uma inconsistência em estudos, alguns estudos falam que funciona, outros falam que não, mas a evidência anedótica, na verdade, é o relato de especialista, que eu gosto de falar que é o melhor que nada, né? É um pouquinho melhor do que não tem estudo nenhum. Então, o que se usa na atenção, e eu gosto muito de frisar isso, porque existe, às vezes, uma dificuldade de entendimento não sei se da parte da população, às vezes até de profissionais mesmo, de entender, às vezes, porque a gente tem uma função, o topiramato, principalmente em CAPS, que é uma droga anticonvulsivante, que é usado off-label para controle da fissura do álcool, né? Só que não tem uma eficácia tão comprovada, é ainda incerto, e muitas vezes o pessoal acha que o topiramato é a solução, tá? Principalmente aqui em Montes Claros, aqui no norte de Minas, o pessoal tem um pouco desse entendimento. E volta e meia não tem tanta essa eficácia tão grande assim, tá? Mas às vezes a gente tenta, sim, usar essa medicação. Carbamazepina é um anticonvulsivante que tem uma interação com várias drogas, inclusive com ela mesma, né? Eu costumo falar que o carbamazepina, ela diminui o efeito de tudo quanto é remédio. É possível que você faça uso. Inclusive, se você aumentar a dose da carbamazepina, muitas vezes ela diminui o nível o próprio nível dela mesmo no sangue. Porque ela tem uma interação, que a gente chama de citocromo P450, lá no fígado, que ela é o indutor, ela ativa, ela aumenta a degradação da maioria dos outros medicamentos, tá? Na intoxicação com álcool, o tratamento é paliativo, tá? Você vai tratar sintomas, né? Tá desidratado, vai hidratar, fazer hidratação do paciente, tá com glicose baixa, repor glicose, tá? E o que não é interessante fazer na intoxicação? A intoxicação do álcool, acho que é bem fácil de entender como é que funciona, porque o paciente bêbado, né? Tá lá, fala lentificada, fala arrastada, em coordenação motora, andar cambaleante, pode acontecer náuseas, vômitos, pode acontecer visão dupla, esse paciente pode evoluir até mesmo com coma, dependendo do estado de intoxicação alcoólica. O que não fazer, no caso de uma intoxicação alcoólica, é usar benzodiazepina para tratar a intoxicação. A gente não usa, né? Você não vai controlar uma droga que faz um rebaixamento do sistema nervoso central com outra droga que faz um rebaixamento do sistema nervoso central, né? Que é a mesma coisa de colocar gasolina no fogo, tá? E na crise de abstinência alcoólica, o tratamento, sim, é benzodiazepínico. Representa, inclusive, 70% do tratamento, porque é necessário você usar benzodiazepínico como se fosse um substituto, né? Já que são drogas análogas, né? São as duas depressoras do sistema nervoso central. Você vai substituir o álcool pelo benzodiazepínico na crise de abstinência, tá? E eu vou falar aqui, eu estou falando aqui com a maioria para atenção primária, do episódio leve da abstinência alcoólica, porque o episódio moderado ou grave, que já tem sintomas de desorientação no tempo e espaço, sintomas de alucinações, agitação psicomotora, esse tratamento tem que ser feito a nível hospitalar, tá? Mas um episódio leve, sim, consegue ser tratado, tanto em CAPS como em atenção primária também, a maioria das vezes, tá? A medicação de escolha é diazepam, e o diazepam é escolhido por quê? Porque é uma droga que tem uma meia-vida, ou seja, uma duração no sangue alta,
é uma droga que tem uma baixa toxicidade hepática, ela tem relativamente baixa toxicidade, e tem uma ampla distribuição. Diazepam você acha em qualquer lugar, é barato, então qualquer prefeitura consegue comprar. Então foi por isso que diazepam é uma droga de escolha. Significa que é só diazepam, é a droga de escolha? É a única droga possível? Não. Pode ser clonazepam, tá? A gente evita só drogas que têm efeitos de menor duração no sangue, meia-vidas menores, tá? Por exemplo, midazolam, né, que é o dormonide, o anestésico, ele tem 4 horas de duração, não faz o menor sentido a gente tratar, porque daqui 4 horas a medicação já perdeu o efeito no paciente, tá? E a dose vai depender muito da gravidade. Em casos leves, normalmente 10 a 40 miligramas já são suficientes por dia, tá? Vai depender muito do estado de abstinência alcoólica desse indivíduo, tá? O episódio leve, ele é caracterizado por o que a gente chama de alterações do sistema nervoso autônomo, ou seja, é um corpo que ele se acelera. Então, ele vai ter tremor como a principal característica, e é a principal, tá? De todo paciente que tem problemas com abstinência alcoólica, o tremor é o principal sintoma. E esse tremor, ele surge principalmente nas 6 a 8 primeiras horas após a interrupção do álcool, tá? Existe uma elevação da pressão arterial, e às vezes essa pressão arterial ela fica bem alta, às vezes 19 por 12, 19 por 14, 20 por 10, 20 por 14, acho que há 2 semanas atrás a gente teve um caso de um paciente que estava com uma pressão 19, com um ataque cardíaco e tremor, e a gente fez 20 miligramas de diazepam para ele, e em 1 hora a pressão dele já foi para 11, já voltou para 11. Você vê que às vezes a pressão não precisa você ficar tratando com antihipertensivo, porque a causa é outra, não é a hipertensão primária, é uma hipertensão secundária, hipertensão causada pela abstinência alcoólica, tá? Taquicardia comum, como já falei, normalmente não tem alterações de consciência. Às vezes esse paciente fica um pouco irritado, às vezes numa abstinência leve, e as doses, como eu falei, de 10 a 40 miligramas, vai depender muito do estado do paciente. Lembrando que mesmo na abstinência leve, esse paciente ele precisa ser monitorado diariamente, mesmo em atenção primária mesmo. Atenção primária dá para você pedir o paciente para voltar no outro dia, ou se é uma sexta, passar a medicação, né, 3 comprimidos por dia ali, para voltar na segunda-feira reavaliar, e aos poucos ir reduzindo quando o paciente atingiu a estabilização, tá? Ou seja, o que é a estabilização? É a manutenção, a melhora, né, a melhora dos sintomas autonômicos do sistema nervoso autônomo. A melhora do tremor, a melhora da pressão arterial, da taquicardia, aquela melhora da irritação, da irritabilidade do paciente, tá? A redução gradual diária é mais ou menos 25% da dose do diazepam. Como eu falei, dificilmente, uma vez esse paciente atingindo uma estabilidade, dificilmente a gente consegue tirar completamente um diazepam de um paciente etilista. E, assim, vou falar com relação à política de redução de danos. É uma troca que eu faria, e quando o paciente aceita, eu fecho o negócio com ele. Porque eu prefiro o paciente sendo, inclusive, muito profissional de saúde, tem medo dessa palavra que é o dependência em benzodiazepínico, mas se for para trocar uma dependência de álcool para dependência de benzodiazepínico, eu acho que é um bom negócio, porque o prejuízo social de uma dependência de benzodiazepínico é muito menor, N vezes menor do que a dependência relacionado ao álcool, tá? Cocaína. Em relação à fissura, né? Fissura de cocaína normalmente se dá com a irritabilidade, um pouco de irritação, o humor um pouco alterado, elado, e os benzodiazepínicos auxiliam bastante na redução da fissura da cocaína e do crack, viu? E não tem uma evidência de eficácia comprovada para nenhuma outra medicação, tá? Normalmente os benzodiazepínicos a gente usa, os outros são tentativas, tá? E aí volta o off-label de novo, as evidências anedóticas de novo. Topiramato, né? Tem sido estudado com discretos resultados, alguns relatos especialistas falam que tem uma boa eficácia, doses superiores a 100, às vezes eu chego em dose, e aí eu vou falar como especialista, né? Porque
que é o uso off-label, às vezes eu uso 200 ou mais miligramas para pacientes usuários de cocaína. O preço ainda é relativamente alto. O topiramato não é uma droga tão barata. Alguns CAPS, a maioria do tempo, hoje em dia, o CAPS ele fica sem topiramato. Antigamente tinha bastante, hoje em dia não tem tanto. E outras drogas que têm sido usadas é a lisdexanfetamina, que é o Venvanso, medicação usada para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também não tem evidência ainda comprovada, e modafinil, que é uma medicação estimulante usada muito para narcolepsia, transtorno relacionado ao sono, tá? Na intoxicação, os sintomas mais comuns, né, da intoxicação por cocaína, midríase, sudorese, euforia, uma certa irritabilidade, o paciente fica um pouco irritado. A hidratação oral estimulada é uma boa solução, tá? O que é hidratação oral estimulada? Você solicita até a enfermagem que dá uma vasilha de água, vai ficar do lado do paciente e vai falando toda hora assim, agora você vai beber um copo. Bebe um copo aí, pode beber mais um copo. Obviamente, se for um quadro de intoxicação com a desidratação maior, vai ser necessário uma soroterapia via endovenosa, isso é óbvio, mas muitas vezes só a hidratação oral estimulada, com álcool também acontece bastante, a gente pode fazer isso também. Benzodiazepínicos são medicações de escolha no intoxicação, viu? Diazepam, clonazepam, ajudam bastante a diminuir esses sintomas de irritação, essa sudorese, essa euforia, tá? Diazepam, clonazepam. E alguns pacientes, eles podem evoluir com um surto psicótico. Existe um número, em cerca de 2% dos pacientes, que quando eles usam a substância, eles têm uma paranoia. O que é uma paranoia? Um delírio, às vezes um delírio de perseguição, que tem alguém atrás dele, que é limitado durante a intoxicação, tá? Obviamente, existem também pacientes com comorbidades, por exemplo, paciente esquizofrênico com surto psicótico, ele, além do surto psicótico, ele está intoxicado com a cocaína. Isso aí tem que ser tratado. O surto psicótico, e pode ser tratado também a intoxicação, à parte. Mas nesses pacientes aqui, especificamente, esses com surto psicótico induzido, o ideal é você colocar uma associação ali, além do benzodiazepínico, um comprimidinho de haloperidol de 5 mg, uma risperidona de 2 ou 3 mg, tá? E a abstinência de cocaína e crack, ela tem uma duração limitada, até 7 dias, o ápice, né, 2 a 4 dias, é autolimitada, a abstinência de cocaína ela é diferente da abstinência do álcool, porque o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, a abstinência ela ocorre com uma estimulação do sistema nervoso autônomo. Na cocaína, a abstinência ela ocorre com, normalmente, uma lentificação, uma anedonia, uma fadiga, uma lentificação. Então, e o tratamento é paliativo. Você faz a supervisão de sintomas mesmo. Normalmente, não tem medicações eficazes para essa abstinência, não, tá? E lembrando, não confundam abstinência, que é uma síndrome orgânica relativa à retirada de uma substância, com fissura, tá? Fissura é um desejo intenso de uso da substância, tá? Na maconha, não tem evidência sobre fissura, e a maconha é uma droga que, atualmente, as evidências mostram que os tratamentos psicoterápicos, as abordagens psicoterápicas, elas têm um efeito superior na fissura do que as próprias tratativas relacionadas à psicofarmacologia. Não há evidências relacionadas a nenhuma substância, tá? Nenhuma medicação tem uma eficácia interessante relacionada à maconha. E o off-label, o relato de especialista, evidencia uma melhora com medicações de tratamento ao tabagismo. Normalmente, bupropiona ali ajuda um pouco. Nortriptilina pode ajudar? Pode. E eu só o OBS, né? Eu falei aqui do tratamento de tabagismo análogo, que eu coloquei a bupropiona e o nortriptilina. Porém, o adesivo de nicotina não tem evidência, tá? E o benzo também, às vezes, eles aliviam sintomas, tá? A intoxicação por maconha causa euforias, ilusões, às vezes alucinoses, raramente causa tremor, difícil
causar problema também, porque elas são autolimitadas, tá? Não há evidência de medicação também para regredir intoxicação por maconha, tá? Volto a dizer aqui, reforçar aqui, às vezes, a necessidade, às vezes, de uma abordagem psicoterápica, tá? A gente fala isso, a gente tem alguns nomes para alguns manejos psicoterápicos de crise desse paciente, que a gente chama de manejo de contingência, às vezes a psicoterapia breve, tá? Tem uma indicação superior, às vezes, à medicação. A abstinência é rara, a abstinência de maconha é rara, e ela pode ocorrer por 1 a 2 semanas, normalmente causa irritabilidade, fissura, nervosismo, cefaleia, tremores leves, e não tem medicação também com eficácia comprovada, tá? E aqui, passado essas drogas principais, eu acho interessante a gente falar algumas considerações importantes aqui, que é o dia a dia, né? Que é o dia a dia que eu imagino que é o dia a dia meu, que é o cotidiano meu, na minha experiência, que há 10 anos eu trabalho com CAPS, e eu imagino que seja a experiência do pessoal do serviço da atenção primária também, tá? Não há evidências suficientes sobre o uso de antidepressivos como medicações para redução de fissura, tá? Não tem evidências. Inclusive, tem evidências para cocaína e maconha negativo, evidência negativa, tá? Não há evidências também de eficácia de neuroléptico. Neuroléptico é um antipsicótico, como medicação para fissura, tá? Isso significa que não pode se tentar antidepressivo ou neuroléptico para pacientes em fissura. A gente vai ter que lembrar sempre das comorbidades. E aqui o convite é esse. O convite é sempre lembrar o que está por trás desse uso, desse transtorno por uso de substância, desse desejo, dessa toxicomania. Porque uma alucinação auditiva pode induzir o uso de álcool, um episódio ansioso ou depressivo pode induzir o desejo de consumo de álcool, pode provocar uma fissura, tá? Então a gente vai se atentar à singularidade do caso. É a singularidade que vai falar. E essa o encanto de saúde mental é esse. O encanto é você entender que, às vezes, a solução, às vezes, ela passa além dos manuais. Às vezes, é a singularidade do caso que vai te narrar e vai te nortear aquilo que você vai conseguir fazer para beneficiar esse paciente, tá? É necessário estar atento a doses terapêuticas, isso é uma OBS interessante, porque se for usar antidepressivo, o ideal é usar em doses plenas, né? Evitar as subdosagens, porque subdosagem é uma das maiores causas de refratariedade, porque não funciona, né? Subdose, o sobrenome já fala, subdose já fala que você está subtratando. E é uma das causas de recidiva de quadros ansiosos e depressivos. Cerca de 70%, pacientes em subdose, eles têm uma chance de 70% de recaída. Mesmo com melhora, eles teve uma melhora no quadro depressivo, ansioso, em 6 meses, eles têm uma chance de 70% de recaída se estiver sendo tratado em subdose. Então, se for tratado, trata em dose plena, evitem subdoses, tá? E algumas condições que eu acho interessantes, especiais em tratamento farmacológico, em relação à psicofarmacologia. Na gestação, eu falei muito aqui de topiramato, falei de carbamazepina, então, umas coisas que são precisas ter tomado cuidado em gestações, principalmente gestações relacionadas a pacientes com transtornos por uso de substância, tá? Anticonvulsivantes, em geral, eles não são indicados na gravidez, existe um certo risco de teratogenia, né, da criança ter uma deformação. No entanto, é preciso lembrar da máxima de redução de danos. A gente tem que saber também qual que é a intensidade dessa angústia, qual que é o desespero relacionado ao caso, porque tem casos que volta e meia a gente vai precisar medicar. O anticonvulsivante ideal para a gestação, e aí você tem estudos muito pequenos relacionados à lamotrigina em uso de substância, mas assim, o anticonvulsivante que é o ideal para a gestação é a lamotrigina. Significa que ele é completamente limpo, não representa nenhum risco para a gestação? Não é bem assim, mas é o que é o mais indicado, que tem o perfil de efeitos menores, tá? Benzodiazepínicos em doses agudas, ou seja, você vai fazer ali uma dose, o paciente está uma gestante, está em crise de pânico, né? Está num quadro de intoxicação por cocaína ali agudo. Não faz mal você usar uma dose aguda, uma dose ali de 2 miligramas de clonazepam, né? 10 gotas, 20 gotas de clonazepam, um comprimido de diazepam não vai
fazem mal para a gestação. O problema é o uso crônico. O uso crônico de benzodiazepínico que está relacionado a algumas alterações no perfil do bebê, tá? Está relacionado a baixo crescimento intrauterino, parto prematuro. Então, o interessante é prevalecer o bom senso e singularidade do caso. Quando acontecem esses casos mais graves, normalmente a gente tem a reunião clínica que eu gosto de dividir bastante com a equipe a angústia minha relacionada a alguns casos difíceis e o que é possível fazer como médico, sabendo dos riscos que às vezes a gente corre, mas e sabendo também que a gente está tentando reduzir dano, né? Antidepressivos, né? Em geral, tricíclicos, né? Nortriptilina, hoje em dia a gente usa mais a nortriptilina que qualquer outro, mas tem a amitriptilina também. Inibidores seletivos de captação de serotonina, que é fluoxetina, paroxetina, sertralina, escitalopram. Esses são bem tolerados, um baixo risco ao feto, tá? A fluoxetina ela é interessante porque ela é bem indicada na gestação e tem uma grande passagem pelo ducto mamário, mas não é tão indicada na amamentação. É interessante isso. Entre os neurolépticos, os antipsicóticos, o Aldol tem um baixo risco na gestação e ao feto, tá? Os problemas do Aldol, e eu gosto muito de falar com relação ao haloperidol, que é uma droga que a gente costuma dizer que o haloperidol é uma droga que, hoje em dia, pelo fato de trabalhar com um tipo de bloqueio dopaminérgico mais forte, sendo mais antigo e tem um perfil de efeitos colaterais muito alto, é uma droga que tem caído em desuso, mas é bem segura. É o que a gente prefere usar hoje em dia, o peridol? Não. Mas nas classes menos favorecidas, de forma socioeconomicamente falando, são a única solução para esses pacientes e o interessante seriam as medicações atípicas que a gente fala, que são medicações mais novas e medicações com a melhora de efeitos, que a gente fala efeitos cognitivos e efeitos afetivos. Então, o mais interessante, o neuroléptico que a gente teria o menor risco relacionado à gestação hoje, seria a olanzapina, tá? Que a gente estimula normalmente os pacientes a usarem, tá? Outras podem ser usadas, recentemente a quetiapina também foi liberada na gestação, tá? Mas, vamos supor, o paciente não tem condição socioeconômica nenhuma, uma gestante sem condição, sem dinheiro para comprar remédio, o haloperidol é uma boa saída. Mas eu tenho que lembrar também que a olanzapina e a quetiapina são medicações que elas podem ser adquiridas pelo alto custo do Estado, tá? De maneira gratuita para o paciente, demora uns 40, 60 dias, mas chega. Avaliar sempre a singularidade do caso, é bom sempre falar isso. E naltrexona em gestante, você vai só passar quando o benefício supera risco, tá? Alguma observação. Gestação não é justificativa para usar subdose de antidepressivo. O medo de usar medicações numa gestação faz muitas vezes o profissional ele tem medo, faz ele ter um certo temor em usar antidepressivo em dose plena. Só que não faz muito sentido, porque a medicação vai para o sangue do mesmo jeito, se tiver que fazer mal, vai fazer. Então é melhor logo, já que está usando, usa logo dose plena, que pelo menos a gente está tentando tratar de uma maneira mais eficaz o paciente. E em relação ao ácido valproico, que é uma droga que eu preciso falar que é muito usada às vezes, e ela pode ser usada também de maneira off-label também, às vezes com relação ao uso de substância. Doses acima de 1 grama por dia estão mais relacionadas a malformações fetais, teratogênese, tá? Mas o interessante é não usar mesmo, viu? Não usar essa medicação, tá? Aqui, eu vou colocar aqui algumas drogas aqui, as suas doses. Isso aqui foi tirado do caderno de saúde da atenção primária. E vocês vão ver aqui eu vou falar aqui as drogas que são os neurolépticos típicos, os mais antigos, os de primeira geração, tá? Você vai ver clorpromazina ou amplictil ou longactil, né? A dose, cada comprimido é 100 miligramas, tem os de 25 também. A dose média, 250, 600 miligramas, né? Tem uma baixa potência, né? Então, às vezes, você pode usar até 1,2 gramas. A gente evita em usos com pessoas idosas e pessoas com epilepsia,
porque tem um risco ela diminui o limiar de convulsão, tá? Gera um risco também de hipotensão, tá? O paciente pode ter o que a gente chama de hipotensão postural, que é a pressão baixar, o paciente em pé ele tem um risco de cair, então para idoso não faz muito sentido. É uma droga que pode causar arritmia também, como essas outras de primeira geração aqui, praticamente todas. Levomeprazina, que é o Neosine, que também é de baixa potência, tem um erro, às vezes, de prescrição dessas medicações, porque às vezes o pessoal prescreve 25 miligramas de levomeprazina, que normalmente só vai fazer dar um soninho no paciente, achando que está usando como um antipsicótico, e não está. Tá? Não é muito baixa a dose para isso. Muito sedativa, tem um risco de hipotensão também, o que vale para clorpromazina vale aqui também. Tioridazina, dose ali máxima de 600 miligramas, pode ter um ganho de peso, é sedativa. Tem o flufenazina, aqui a gente tem o haloperidol, tá? E o haloperidol é uma dose ali, né? Então, a dose mínima ali de 2 miligramas, e que essa dose pode variar até 20 miligramas. Antigamente, a literatura anterior falava 30 miligramas, né? Isso vale muito para, por exemplo, uma urgência, que normalmente a droga de escolha é haloperidol, né? Que é uma droga barata, tem em todo canto. Uma ampola tem 5 miligramas, qual que é o máximo? A dose máxima é 20, então no máximo por dia 20, 4 ampolas por dia, tá? E ele tem uma forma, que é a forma de depósito, que é a forma de decanoato. E muitas vezes o pessoal tem uma dificuldade, eu já tive muito problema, às vezes até com o pessoal da farmácia por conta disso. Porque uma ampola, ela não tem, uma ampola de haloperidol decanoato, ela tem o equivalente a 50 miligramas. Sabendo que a meia-vida é de 20 dias, ou seja, ela fica 20 dias no corpo, se a gente dividir 50 por 20, vai dar em torno de 2,3, 2,38, 2,4 miligramas por dia, o equivalente dessa droga. O que, por lógica, a gente entende que uma ampola ela equivale a 2,5 miligramas de oral dia. Se a gente for entender que uma dose mínima de Aldol normalmente é 5 miligramas, você quer fazer um comprimido de 5 miligramas, para você fazer ter 5 miligramas de Aldol no corpo desse paciente diariamente, eu vou precisar de 2 ampolas pelo menos. Então, tecnicamente, a minha dose mínima de Aldol decanoato é 2 ampolas a cada 20 dias, tá? Que equivale a 5 miligramas no sangue desse paciente por dia, tá? E muitas vezes a gente fala isso, tem uma controvérsia, tem controvérsia de profissional, mas eu estou apresentando para vocês aqui dados aqui para entender que não é da minha cabeça isso, tá? Trifluoperazina também. Aqui a gente tem algumas drogas que são atípicas, né? Que são mais recentes, até a risperidona, que é uma droga que vamos dizer assim, é a mais barata dos atípicos, tá? É a droga que hoje, risperidona hoje você acha de R$20 aí, por mês. Tanto de 1 miligrama, como de 2, como de 3. Essa dose varia de 2 a 8 miligramas. Não é interessante uma dose acima de 6 miligramas, tá? Pode causar sintomas motores parecidos com o Aldol em doses mais elevadas. Dose baixa normalmente não, tá? É sedativa, tem pouco efeito. Boa escolha em criança e idoso, tá? Não é ruim. Risperidona é uma boa medicação, porque a gente pode passar para idoso e para criança também. E a risperidona é um atípico que ela não funciona somente como antipsicótico, porque ela tira impulsividade, ela tira agressividade de paciente, tá? Tanto a risperidona, como a olanzapina, como clozapina, como quetiapina, como qualquer outro. Eles diminuem o limiar de agressividade de paciente. Então, a gente usa isso para a gente, para o nosso favor. Então, normalmente, crianças do espectro autista que têm comportamentos agressivos, elas se beneficiam de doses pequenas de risperidona. Às vezes, um paciente está com ideação suicida e o antidepressivo vai demorar 15 dias para fazer efeito. Às vezes, é melhor você passar 1 miligrama de risperidona para esse paciente do que propriamente passar fluoxetina e esperar 15 dias para esse paciente começar a ter melhora, tá? Às vezes é importante, às vezes um benzodiazepínico junto
com a risperidona, às vezes diminui muito o limiar de agressividade ou de autoagressividade de algum paciente, tá? Isso mesmo vale a mesma coisa para os outros atípicos, né? A olanzapina é uma medicação excelente, eu adoro essa medicação, mas ela tem um grande problema, que é o problema metabólico. Ela dá um grande ganho de peso. Tem um alto custo também, mas ela representa um enorme ganho de peso como um problema para o paciente. E ganho de peso para o paciente significa redução de expectativa de vida hoje em dia, tá? Pacientes que têm problemas relacionados à metabolização, né, aumento da resistência insulínica, aumento do ganho de peso, tem uma expectativa de vida menor. Então, por isso, a olanzapina ela não é primeira linha em quase nada. Ela é segunda linha, não pela eficácia, mas pelo potencial de efeitos colaterais. Supirida é uma medicação que não é tão usada, mas precisa de doses maiores, e a supirida, assim como a risperidona, eu tenho que falar com vocês uma outra questão dessas drogas. Tem um potencial de dar um aumento de prolactina no paciente, que é um hormônio relacionado à lactação. Então, volta e meia, tem muito paciente que usa risperidona, usa supirida, e começa a dar leite no peito, tá? E muitas vezes a única alternativa é tirar e trocar por outra medicação, tá? E a clozapina, que é uma droga que a gente fala de exceção. A gente usa isso aqui em psicose refratária, é uma droga excelente, com redução muito intensa de sintomas psicóticos mesmo, porém, é uma droga que precisa de um controle hematológico semanal nas primeiras 18 semanas e mensal depois desse período, porque ela pode causar sintomas, problemas hematológicos, tá? Problemas principalmente relacionados a linfócitos, tá? Entre as questões, drogas, vamos dizer assim, antimaníacas, né? O lítio é uma droga que tem doses médias de 900 a 2,100 miligramas, né? Se normalmente inicia com 300, lítio é uma droga relacionada ao humor, tá? É uma droga que 5 dias depois que você começa ela, você tem que dosar ela no seu sangue. Ela tem um nível sérico ideal de 0,6 a 0,8, né? O ideal hoje em dia é que a gente tenta fazer o possível atingir 0,8. E precisa do controle porque lítio em doses altas, quando ele está alto no sangue, ele pode causar alguns sintomas, principalmente sintomas relacionados à coordenação motora e pode evoluir até com insuficiência renal, se não fizer controle. Mas é uma droga excelente, a gente usa bastante, principalmente em pacientes com transtorno afetivo bipolar. Hoje em dia é recomendado como uma droga anti-suicídio, que é controverso isso, mas ainda ele recebe esse título ainda hoje. Carbamazepina é um anticonvulsivante excelente no tratamento, às vezes, de abstinência alcoólica concomitante com o benzodiazepínico, tá? Muitas vezes ajuda demais a diminuir o potencial de convulsões de pacientes com abstinência. Ácido valproico também, uma droga que a gente usa bastante, e os antidepressivos aqui. Tem o citalopram, quase ninguém usa o citalopram hoje em dia. Uma droga que dá muita redução de libido, dá muito ganho de peso, e o pessoal já não usa tanto mais. Mas o seu isômero, que é o escitalopram, que é um isômero S do citalopram, ele é muito usado hoje em dia, o pessoal tem muita escolha, porque ele é uma droga com baixo potencial de efeitos colaterais, tá? A dose máxima é até 30 miligramas, a fluoxetina tem uma dose de 20 até 80 miligramas, tem uma meia-vida longa. A fluoxetina que o paciente toma, ela dura 5 dias, são 72 horas de meia-vida, ela fica 5 dias no corpo de um paciente, então ela tem essa singularidade, por isso, e essa singularidade a gente faz ela ser um pouco restrita a pacientes idosos, tá? Paroxetina, 50 miligramas, que é a dose máxima, tem uma certa síndrome de retirada, ou seja, para tirar a paroxetina tem que ser aos poucos, e a sertralina também é uma droga que a gente usa bastante, tá? Entre os tricíclicos, a amitriptilina, que quase nunca é usado mais nas doses de antidepressivo, a amitriptilina é uma droga que hoje, ela é muito usada hoje, mais para dor neuropática, enxaqueca, viu? E em doses baixas, 12,5 miligramas, 25 miligramas, não precisa ter dose como antidepressivo, não. Como antidepressivo, ela é um problema, porque ela, ao mesmo tempo que ela melhora o quadro de depressão, ela pode ser cardiotóxica, ela pode dar hipotensão, pode dar
boca seca no paciente, constipação intestinal, a mesma coisa para os outros triciclos. Hoje em dia, de triciclo, a gente usa normalmente a nortriptilina, que é um metabólito ativo da amitriptilina, que tem um potencial de efeitos colaterais menor, tá? Que não tem nesse quadro, não. E entre os benzodiazepínicos, a gente tem o diazepam, com a meia-vida, que pode passar das 100 horas, dependendo do fígado, né? Ou seja, aquilo que eu falei, o diazepam é uma droga muito usada, a gente usa bastante, para transtornos relacionados ao álcool, boa para insônia terminal, né? Para aquela insônia que o paciente, no final da noite, ele acorda. Tem a questão de prescrição intramuscular, que a gente vive falando. A gente evita prescrição intramuscular, a gente evita diazepam intramuscular em paciente. Por quê? Porque a absorção, ela é variável, ela é errática, que a gente fala. Você não sabe se é rápido demais ou lento demais. Normalmente é lento. Às vezes um comprimido que o paciente toma absorve mais rápido que uma ampola injetável intramuscular de diazepam. Se for fazer, é melhor comprimido, e se for fazer na via endovenosa, é melhor fazer com um respirador do lado. Ou seja, dentro de um hospital, onde está tudo paramentado, porque pode dar rebaixamento respiratório nesse paciente, tá? Lorazepam também é uma medicação boa, usada bastante. Nos Estados Unidos, eles amam usar lorazepam, muito boa para pacientes que têm problemas hepáticos, ela é indicada, e tem o clonazepam também, bromazepam, e aqui eu falei do midazolam, que é um anestésico com a meia-vida bem curta, né? Acho que só. Então, vou parar aqui a apresentação. Prontinho, Rosa. Ó, agora que eu estou vendo o horário. Excedi, né, Rosa? Você está no silencioso. Não, tá bom, né? A gente sempre tem a expectativa de ter um tempo de conversa com as pessoas, né? E aí, se tiver alguém que gostaria de manifestar ou fazer alguma pergunta para o Samuel e o Aquiles, né? Ainda há tempo, né? Enquanto vocês pensam aí nas perguntas, né? Se alguém tem, ou digitar que a gente possa ler. Eu queria repassar para vocês, né, algumas informações sobre essa atualização em psicofarmacologia, dizer para vocês que nós já tivemos até agora, esse é o 4º encontro. O primeiro foi infância e adolescência, o segundo foi ansiedades e depressão, o terceiro foi da clínica das psicoses, o 4º é o hoje que nós estamos tendo de das drogas, e teremos um 5º encontro que vai ser marcado agora em novembro, onde a gente quer fazer uma conversação e convidar alguns colegas da atenção primária que queiram apresentar algum caso, trazer questões de casos, para fazer uma discussão conosco, né? E as pessoas que estarão presentes nesse encontro somos eu, o Ricardo Guzmão, enfermeiro, e o Juliano Arruda, psiquiatra. Nós vamos fazer uma roda de conversa, mas também convidamos os colegas que participaram, né, dos outros encontros, onde a gente tem essa oportunidade de fazer um fechamento desses encontros, mas, ao mesmo tempo, contribuir. E eu vou pedir o favor para os colegas, né, da atenção primária, a gente vai disponibilizar os 4 encontros, né, pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Saúde, para que vocês leiam e aí se preparem de alguma forma para esse encontro final, onde a gente possa estar esclarecendo, né, algumas dúvidas. Estão me perguntando que dia será essa roda de conversa. Eu estou dependendo de um calendário com a Simone na Secretaria Municipal de Saúde. Eu estarei dando um retorno para todo mundo na medida que ela colocar essa data e que for de consenso entre eu, Juliano e o Ricardo. Tem uma pergunta, né, para você, Aquiles, perguntando aqui, da S. Vera Cruz, o que fazer com gestante em uso de cocaína? Ô, Aquiles, antes de você responder, e aí talvez você já responde também essa questão aqui, que tem uma diferença importante entre a cocaína, o crack e a maconha.
a gente sabe que a maconha, diferente da cocaína e do crack, não é uma droga que a pessoa usa compulsivamente. Tem as pessoas que têm um padrão de consumo de maconha alto, que vão fazer uso de 5 cigarros de maconha dia. Uma pessoa que tem um padrão de consumo de cocaína alto pode usar 20 pinos de cocaína por dia, ou até mais do que isso. O crack é a mesma coisa. Então, o uso compulsivo de crack pode fazer com que a pessoa passe 24 horas ininterruptas fumando pedra de crack, vai fumar 60 pedras de crack em 24 horas, marca uma diferença radical entre a abordagem da maconha e a abordagem da cocaína e do crack. Ou seja, são drogas que têm uma relação distinta com a compulsão. Quando a gente fala, então, que a maconha não está na mesma posição para um paciente que chega fazendo uma queixa do uso de maconha, da cocaína e do crack, por conta da relação compulsiva com esse objeto droga de escolha. Né? Aí. Agora essa pergunta sobre a gestação aí, Aquiles, como é que é? Com relação à gestação, ao uso de cocaína na gestação, de vez em quando aparece um caso ou outro desse no CAPS. É necessário o seguinte, é uma mobilização da equipe inteirinha, desde o agente de saúde do SF, até a enfermagem do SF, até os médicos do SF e a equipe de CAPS. Esse paciente, primeira coisa, ele precisa ser cuidado no alto risco da gestação, é uma gestação de alto risco. Tem que ir para o alto risco. Número 2, é necessário ser conversado, ter uma conversa, né? E essa conversa, às vezes, não precisa ser uma conversa, um diálogo entre o obstetra e que vai fazer esse parto, que vai gerir esse caso dessa paciente, às vezes não precisa ser um diálogo, mas às vezes precisa ter um entendimento dos dois, do que é melhor para o paciente, o que é custo-benefício, redução de danos. Então, volta e meia a gente utiliza de internações como medida, às vezes, de segurança para esse paciente, para evitar a exposição dessa paciente gestante ao ambiente de droga. E aí a gente faz essa contenção. Em relação à medicação, volto a dizer, não tem evidência de medicações nenhuma. O que a gente pode fazer? Além de rezar, né? A gente gosta de falar assim, primeiro a gente reza. A gente prescreve, volta e meia, a gente pode fazer a prescrição, às vezes, de um antidepressivo, dependendo do caso. Depende, por exemplo, é uma gestante que está com ansiedade. Você vai fazer um antidepressivo. É uma gestante que volta e meia ela tem crise de fissura. Às vezes, a procura, às vezes, na unidade do CAPS, para prescrição, às vezes, uma vez, semanal, 2 vezes por semana, de uma dose de benzodiazepínico, é o que a gente faz. Isso com o obstetra ciente do caso, ciente da necessidade do caso e dos riscos que estão correndo. E a gente vai se perguntar, o uso da cocaína, ele é pior, o uso diário da cocaína, ele é mais arriscado do que o uso do benzodiazepínico de vez em quando? São essas contas que a gente vai fazendo. Então, é um caso singular. Agora, do ponto de vista de evidência de medicina relacionada a isso, a gente não tem muito o que fazer. Agora, e é aí que entra a necessidade do tratamento conjunto, do projeto terapêutico singular do paciente. Então, assim, é entrevista, é visita o tempo todo, e é manejo, tá? Não sei se deu para responder. Eu acho que pelo tempo que temos, né? Mas essa conversa ela pode ser retornada no nosso encontro. Aliás, a discussão em relação ao uso de psicofármacos em gestação, né, ela tem percorrido todos os nossos encontros e nos chama muita atenção uma preocupação que os médicos da atenção primária estão tendo com isso, em não usar, e quando, na verdade, todos, né, os colegas médicos que por aqui passaram, eles estão falando, não vamos usar, né? Agora, tem as restrições, né, de alguns psicofármacos, mas a gente entende que na política da redução de danos, retirar, né, não há evidências que mostrem isso, que
tem efeitos teratogênicos, com algumas exceções, mas que existe uma prática, pelo receio de causar problemas, de retirada. E a gente está convidando, né, os colegas da atenção primária para pensar outros caminhos, né, que não seja, inicialmente, a retirada, né, da maioria deles, mas que, né, possa estar fazendo pesquisa e ligando, né, para os colegas, os outros pontos da rede, dos CAPs, para estar tirando dúvida. Mas eu estou entendendo que tem uma outra pergunta aqui, que essa eu não sei se vai dar tempo de responder. Qual a orientação para grávida fumante? A orientação sempre é parar de fumar, né? Parar de fumar. Tratamento com adesivo de nicotina, sabe? Se possível, uma nortriptilina associada, que bupropiona não é permitido, tá? E o manejo é mais ou menos esse. Agora, volta e meia, o paciente não dá conta que a gente está falando de uma das substâncias que mais tem potencial de causar vício, né? Que é a nicotina. A nicotina, às vezes, é tão grave quanto um crack. É isso então, aí. às vezes é difícil. Gente, estamos encerrando, então. Muito obrigada a todos que estiveram conosco hoje nessa tarde, né, e obrigada aos colaboradores. Seguimos e mandaremos notícias do próximo encontro. Até mais. Lília levantou a mão, mas nós não vamos ter tempo. Se você quiser mandar